Nós estamos no mês da família e eu gostaria de falar um pouco aqui sobre a família. O pastor tem pregado as mensagens e eu queria só fazer como nós trabalhamos aqui no culto de oração nas quartas-feiras, eu queria pensar junto com os irmãos e meditar na palavra de Deus através de um fato, né, que é real. A família é uma mini sociedade, não é verdade? E, consequentemente, se existe uma sociedade familiar, existem os problemas. E até tem um amigo meu, o pastor José Inácio, que ele diz, não existe família que não tem problemas. E dentro desse contexto dos problemas, nós gostaríamos de pensar aqui juntos, nós arregimentar então mais energia e mais força para lutarmos, para podermos realmente lutar contra a família, porque os tempos são tão difíceis e a gente percebe com muita clareza que o mundo trabalha contra esta mini sociedade que é a deteriorização desta família, que é o seio da sociedade, que é a nata da sociedade. E eu gostaria de ler aqui 2 versos para que nós iniciássemos então esse pensamento de que toda família tem problema. E Moisés já fazendo ali dando as suas orientações ao povo que logo iria tomar posse da terra prometida, no livro de Deuteronômio capítulo 6, verso 1 e 2, ele vai já adiantando algumas coisas para que tomasse cuidado, né? Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor, vosso Deus, para se vos ensinar, para que os fizesses na terra que passais a possuir, para que temas ao Senhor, teu Deus, e guardes todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e o teu filho de seu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Então, diante desta afirmação e uma determinação que estava sendo perpetualizada ali através de Moisés, recebendo as orientações de Deus, a gente percebe com clareza que há necessidade nossa de mantermos essa vigilância, esse cuidado para com a nossa família. E se a gente observar, em todos os tempos houveram os seus problemas. E a gente poderia fazer aqui algum pequeno relato para que a gente se sintonizasse nesse hemisfério de que nós vivemos, para que nós respaldássemos a nossa vida ainda mais com seriedade, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Como é importante nós respaldarmos a nossa vida em Deus para guarnecer a minha família, para guarnecer a nossa família. Eu quero dizer que a família é algo tão importante para nós, uma coisa tão que nós são valores tão não existe condições de nós avaliarmos, né, a quantitativo em números a importância da família em nossa vida. E eu me recordo que quando eu iniciei a minha família, me casei, estava fora dos caminhos do Senhor, e a minha visão, por conhecer já a palavra de Deus, por ter sido criado diante da palavra de Deus, o meu maior medo era eu constituir a minha família e não conseguir retornar para os caminhos do Senhor para ensinar os meus filhos a andar nos caminhos de Deus. Mas graças a Deus, quando meu filho estava no período para ir para a pré-escola, eu retornei para os caminhos do Senhor e consegui criar a minha família toda nos caminhos do Senhor. Por isso, eu glorifico a Deus por ter
tido a família que eu tive, de conhecer o Evangelho já na tenra idade. E conhecendo, então, o cuidado de transmitir para os meus filhos. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de presenciar, nesse mês, o meu genro e a minha filha serão ordenados pastores lá da igreja deles. Vejo os meus netos caminhando na presença de Deus, então eu vejo o quanto que é importante. E quero estimular você a ter esse compromisso, a essa perseverança em manter os caminhos do Senhor. Temos problemas? Muitos. Todas as famílias. E se nós observarmos, o próprio Moisés já estava dentro dessa leitura que nós fizemos. Se a gente for observar ali o verso 5, Moisés já convoca os pais a amarem o Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E no verso 7 ele vai dando uma orientação para os filhos. E as intimarás a teus filhos, e delas falarás, assentando em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-se e levantando. O quanto que era importante, então, ensinar os filhos a andarem nos caminhos do Senhor. E a gente vai observar que na primeira família constituída, já houve problema. O irmão mata o outro. Não é verdade? Então a gente, não vamos aqui fazer apologia à decadência ou à tristeza, mas só sintonizarmos que realmente o mundo que nós vivemos é assim, existem os percalços, existem as coisas. Então aquela família que ela foi constituída por Deus, que foi totalmente direcionada ali, sob a orientação de Deus, houve os problemas. Se ali em Gênesis capítulo 4, verso 8, a gente vê, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. As desavenças, as diferenças, os problemas não é o caso que nós queremos tratar nessa noite, mas simplesmente porque existem os problemas. Problema nas famílias. E Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis também, a gente vai observar que Abraão também teve seus problemas. Primeiramente, a sua esposa não tinha filhos. E a gente sabe que naqueles tempos, se a mulher não tinha filhos, era um problema tão difícil. A mulher que não tinha a sua matriz desenvolvida era subjugada, E a gente então observa que Abrão, segundo a pessoa que Deus colocou toda a sua... apresentou tudo diante dele, dizendo que a descendência de Abraão seria como as estrelas do céu, mas ele teve problema depois com o seu sobrinho, enfim. A história da Bíblia nos relata que todas as famílias tiveram situações adversas. Mais na frente, depois lá os netos, e bisnetos de Abraão, os filhos de Jacó, venderam o seu próprio irmão, José. Problemas difíceis. Você imagina aquele homem no final da sua idade, agora perdendo o seu filho que ele amava, porque era a esposa amada dele, o seu filho mais novo. E então a gente observa que as famílias, por mais que eram tudo direcionadas por Deus, mas os problemas existem. E nós não podemos, nos dias de hoje, descuidar desses detalhes e o próprio Senhor Jesus nos orienta, em toda a literatura dos evangelhos, a gente vai observar o cuidado de Jesus, sempre falar, no mundo tereis aflição, tende bom ânimo.
Vocês permaneçam firmes, porque eu estou indo para o lugar, vou preparar lugar para vocês, mas vocês vão passar por situações. Aquele que desejar andar comigo vai sofrer problemas. Aquele que largar tudo vai ter problemas na sua casa. E ele cita aqui, principalmente no seio da família. A gente vai observar que o próprio Moisés teve problema com seu filho, com seu irmão, né? Naquela caminhada no deserto, o tempo que ele estava ali buscando a presença de Deus, que ele se ausentou e estava lá, naqueles dias, buscando a Deus, recebendo as revelações de Deus, recebendo as orientações de Deus para adentrar na terra prometida. E Arão então é envolvido pelo povo e confecciona aquele bezerro de ouro e passam a adorar outros deuses. E quantos de nós, da nossa família, que às vezes a gente gostaria que estivesse conosco, mas não estão? Então, a gente precisa buscar a presença de Deus. Mesmo buscando a presença de Deus, muitas vezes nós ainda não conseguimos aquele objetivo que nós gostaríamos de ter. Vamos observar uma família também que passou por problemas, a família de Davi. E eu fico imaginando que quando Jessé recebe a presença do homem de Deus que foi ungir lá, e a Bíblia fala assim muito pouco, mas com certeza quando ele soube, vai vir na casa de Jessé, ele arrumou um terno muito bonito para Eliabe, né, que era o primogênito, se apresentou, né? E para a decepção de todo mundo, o profeta diz, não é esse. Aí vai o outro camarada lá, o Abinadab, e depois Samar, e nada daquilo ali era o que Deus tinha preparado. E isso nos remete a uma verdade muito prática para os nossos dias, que a visão dos nossos olhos e o nosso coração não são as de Deus. E muitas vezes a gente investe em coisas que os olhos percebem e que o nosso coração não percebe. Então isso aqui fica para nós que somos líderes de famílias, eu que tenho já meus netos. Então enganoso é o coração do homem. E aquela família passou por, que eu fico imaginando, daí foram chamar Davi, que estava lá nas montanhas cuidando das ovelhas. E quando chega aquele jovenzinho, sardento, de estatura talvez não muito agradável diante dos olhos humanos, mas era aquele que era escolhido de Deus. A Bíblia não retrata, não fala isso aí, mas eu creio que ele passou também a ter os mesmos dilemas que José teve com seus irmãos, né? Passou a ter as mesmas perseguições e os mesmos problemas. Observamos também uma família que passou por desastrosos momentos. Os filhos do Eli, profeta, homem de Deus, estava ali fazendo a obra de Deus, mas por um descuido seu, por talvez amar em excesso os seus filhos, não corrigiu. E diante dessa situação nos respalda e nos dá também subterfúgios e para que a gente possa pensar e avaliar como nós temos criado os nossos filhos. E eu quero abrir um parênteses para mim. Eu sou um pouco Eli, que eu tenho assim, o coração muito mole para cuidar com os meus filhos. E isso não é bom. Então você que está me ouvindo, nós que somos servos de Deus, devemos prestar atenção nesses detalhes. Essas famílias todas que nós estamos aqui falando e enumerando, todas passaram por dificuldades e por problemas. Então a gente, diante desses fatos, e eu quando estava aqui fazendo essa rápida meditação, eu estava vendo, falei, poxa, como a Bíblia é um livro profundo mesmo, né? Então, diante desses, que eu citei aqui, 4 situações,
todas elas têm umas particularidades que se encaixam plenamente nos nossos dias. E esse do profeta Eli é o que mais se aproximou de mim, vamos dizer assim, pela natureza da situação ocorrida. Estava ele ali, encarregado de tantas coisas de Deus, e talvez para não tentar, para não macular ou magoar os seus filhos, eles acabaram se tornando peças que não agradaram a Deus. E ocasionou não só a morte deles, mas como do pai também. A Bíblia retrata ali em 1 Samuel, capítulo 4 e 11, que fala sobre a morte de Finéias e de Ofne, e depois, logo a seguir, fala também da morte do profeta. Mas eu gostaria de trazermos para nós, nesse momento que nós estamos vivendo, meus queridos, olhando esses exemplos negativos, nos impulsiona, então, a um comprometimento numa intensidade mais profunda. Então, diante desses ocorridos, eu gostaria de fazer as palavras do salmista, no Salmo 128, que enfatiza e nos dá a orientação clara: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. É o tema do Salmo 128, que diz lá: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos e a paz sobre Israel. Então aqui nós temos um apanhado total sobre o procedimento nosso de conduzir a nossa família. Aquele que teme a Deus será abençoado a sua família. Que nós possamos, nesse momento difícil que nós estamos vivendo, dessa pandemia, aqueles que já sofreram a perda dos seus entes queridos, aqueles que estão agonizando nas UTIs, e as famílias impossibilitadas de ver, o que é o mais triste, né, meus irmãos? Nesse tempo que nós estamos vivendo, já pensou você ter um teu familiar lá na UTI, ou entubado lá e tal, e você está incomunicável. É o caso desse menino que foi internado hoje. Então, o hospital não passa contato, não tem, a pessoa está lá praticamente à mercê de Deus. Então, nesse momento, mais do que nunca, meus queridos irmãos, nós temos que credibilizar a nossa vida em Deus, respaldar a nossa vida em Deus. Você que está aí me ouvindo nesta noite, que ainda não passou essa experiência ruim no seu ente querido, mas ore a Deus para que não chegue aos umbrais das nossas casas. Vamos orar para que o sangue do Cordeiro seja espargido nas nossas umbrais, nas nossas portas, para que o espírito de morte seja passado longe das nossas casas. Em nome de Jesus, que nós possamos ter essa virtude, termos essa fé de realmente credibilizar a nossa vida totalmente no Senhor. Porque o apóstolo Paulo, ele vai advertindo os crentes nos seus deveres domésticos, e vai nos estimulando e nos impulsionando a fazer exatamente aquilo que Moisés já escreveu lá nos tempos iniciais da entrada da terra prometida. E a gente vai percebendo o descumprimento de tudo isso, ocasionando chegar aonde nós chegamos.
o tempo que nós estamos vivendo, difícil, se cumprindo a palavra em toda a sua plenitude. Pais contra filhos, filhos contra pai. E é interessante que eu estava até conversando com a minha esposa esses dias, que nós estamos vendo de um processo que está sendo notícia aí de um pai que matou o filho, né? Mas a gente vê que é uns 3 ou 4 já um em seguida do outro. Agora é a mãe que matou o menino de... Então eu estava olhando assim, aquele garotinho tão bonito, tão lindo, e a mãe matou espancando aquela... Falei, meu Deus, realmente a Bíblia se cumpre plenamente, que nos últimos tempos aconteceriam isso e realmente acontece. Mas Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele vai orientando o povo aos Gálatas, aos Colossenses, aliás, ele vai fazendo menção no capítulo 3, verso 18 até o 22, ele vai dando algumas orientações. Vós, mulheres, estáis sujeitas ao vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não irriteis contra ela. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irriteis os vossos filhos para que não percam o ânimo. E vai fazendo a aplicação, ainda no verso 22. Vós, servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. Então vai fazendo aquelas recomendações geral, né, vamos dizer assim, aos pais, aos filhos, e depois escrevendo aos Filipenses, e vai novamente falando da situação de como seria o comportamento daquelas pessoas que estão agora aceitando a Cristo como Senhor das suas vidas, porque anteriormente aquelas pessoas que viviam no tempo da lei, ou até mesmo não conheciam a palavra de Deus, os comportamentos eram das mais variadas diversidade. E agora, Paulo então vai fazendo essa referência de que agora tudo se faz novo, nova criatura, tal, que há necessidade de ter um comportamento diferenciado. E mais uma vez ele vai falando aos Efésios praticamente aquilo que Moisés havia escrito, e o próprio Paulo escrevendo aos Gálatas, e agora ele falando aos Efésios no capítulo 5, verso 21 a seguir. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Vai falando novamente, vós mulheres sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. E a gente, dentro desse contexto que nós estamos falando da família, a gente vai observando os desajustes das famílias, e eu me lembrava de 2 situações para que nós depois fizéssemos a conclusão de tudo isso. Como é importante o caminhar na presença de Deus, como é importante nós ensinarmos a nossa família a caminhar na presença de Deus. Eu conheci uma família que descendia, a mãe, por muito tempo foi mãe de santo, tal, recebendo a orientação da sua mãe, da sua avó, da sua tataravó e tal, e ela tinha a missão de passar para alguém, e ela rompeu essa coisa. E a gente observando e vendo que houve uma sucessão de tragédias naquela família, a gente vai vendo que a maldição, como a bênção sucede-se assim, a maldição também. Então a gente vai observando que aquela família passou por tantos percalços em razão daquela situação. A partir do momento que eles entenderam que a própria mãe largou tudo aquilo ali e passou a ter uma nova vida, as coisas se transformaram, modificaram. E eu conheci uma família que morava próximos da minha casa,
que a gente também observe essa trajetória maligna que vem acompanhando eles, a geração. Eu conheci o avô, que era um alcoólatra, aí tinha o pai e tinha os filhos. Todos aqueles filhos, vindo já do pai e do avô, eram alcoólatras. E praticamente quase todos morreram devido ao alcoolismo. E tinha um que era da minha idade, que era meu amigo, já morreu faz uns 20 anos. Morreu bem novo. Então a gente vai observando quanto que é importante a nossa decisão de tomarmos um passo diante de Deus, um passo. E eu louvo a Deus, como eu falei, porque eu nasci e me criei nos caminhos do Senhor, mas me desviei e quando eu estava formando a minha família, eu tive novamente a graça de Deus de retornar para os caminhos do Senhor e tive a oportunidade de criar todos os meus filhos na presença de Deus, nos livrando dessa maldição. E essa família que eu falei por último agora dos alcoólatras, não tiveram a mesma sorte, porque ainda ninguém teve um encontro com o Senhor. Porque a gente observa que quando nós encontramos Deus, as coisas são transformadas. E a palavra de Deus se cumpre conforme as orientações que Moisés estava fazendo lá para o povo que ia adentrar na terra prometida. E olhamos aqui agora o livro de Levíticos, no capítulo 11, verso 19, que vai falando: ensinai os vossos filhos, falando delas, assentados em vossa casa e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Aí lá no capítulo 31, ele vai dando praticamente a resposta de tudo isso. Para que seus filhos que não souberam, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra, o qual ides passando o Jordão para a possuir. Queridos irmãos, que nós possamos ser revestidos com essa capacitação que só Deus pode nos dar, para podermos levar a nossa família, para podermos manter a nossa família nos caminhos do Senhor, ou buscando a presença de Deus, respaldando a vida da nossa família. Eu louvo a Deus por estarmos aqui nessa noite, hoje, nesse culto de oração, trazendo essa mensagem para que vocês sejam impulsionados a um comprometimento ainda mais. Por mais que você tenha um ente querido que ainda não conheça os caminhos do Senhor, mas você seja impulsionado a apresentar essa vida diante de Deus, para que Ele conheça, para que ele possa então ter esse encontro autêntico e verdadeiro com o Senhor Jesus. E tudo será transformado, seja ele os problemas que tiver. Que Deus possa então nos impulsionar a podermos entregar a nossa família na presença de Deus. Vamos orar a Deus e nós estaremos então ouvindo mais um hino e estaremos concluído o nosso culto desta noite. Vamos orar a Deus. Nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos pela oportunidade que temos, Senhor, de estarmos na tua casa nesta noite, de podermos, ó Deus, ter apresentado os nossos pedidos de oração, termos louvado o teu santo e bendito nome, termos, ó Deus, rapidamente meditado na tua palavra, e a tua palavra nos impulsiona a um comprometimento cada dia mais intenso com o Senhor, que é o dever nosso apresentar o Senhor aos nossos filhos, para que tudo se transcorra bem, Pai. E nesses dias de conflito, nós temos evidenciado a mão do inimigo operando grandes catástrofes no meio das famílias, se cumprindo então a palavra de Deus. Que Deus possa ouvir o nosso clamor nesta noite, que a glória do Senhor possa ser manifestada em nossas vidas e possa adentrar nos nossos lares, e que a nossa família possa ser abençoada. É o que nós oramos nesta noite, em nome do Senhor Jesus.
Amém.